Olá pessoal, sejam bem-vindos a essa aula. Eu quero agora apresentar para vocês os 49 processos de gerenciamento de projetos de maneira mais ampliada, de maneira que você possa compreender o contexto desses processos. Evidentemente, nós vamos detalhar esses processos em aulas futuras, tá? Mas o objetivo agora é você ter essa visão geral para a gente poder ir aprofundando aos poucos e compreendendo todo esse contexto. Então vamos lá, minha tela aqui, eu tenho um mapa mental onde é possível visualizar cada um dos grupos de processos e nós vamos ver aqui quais processos pertencentes a cada um desses grupos, ok? Por exemplo, na iniciação, nós temos aqui dois processos apenas, um processo de integração, desenvolver o termo de abertura do projeto, e o processo de identificar as partes interessadas, que é da área de conhecimento, gerenciamento das partes interessadas. Então são apenas dois processos mais simples que vão ali ser responsáveis por gerar informações iniciais importantíssimas para adentrarmos na fase seguinte, que é a fase de planejamento, onde consome a maior quantidade de processos e que mal cabe aqui na minha tela, Então vejam bem, olha só, a quantidade de processos que eu tenho relacionados com planejamento. Eu tenho um processo de integração, eu tenho 4 processos de escopo aqui, Tenho também processos de planejamento do cronograma, ok? Então lá, planejar o gerenciamento do cronograma, definir atividades, sequenciar elas, estimar durações e desenvolver o cronograma. Então boa parte do trabalho de escopo e de gerenciamento do cronograma acontece nessa etapa, assim como o trabalho também de planejamento dos custos e basicamente na etapa de monitoramento e controle, eu vou buscar monitorar escopo, tempo e custo. A gente vai ter um processo lá com essa finalidade, ok? Nós temos aí um processo de qualidade, onde buscamos desenvolver o plano de gerenciamento da qualidade, 2 processos de recursos, planejar o gerenciamento dos recursos e estimar os recursos das atividades, ok? Nós temos aí também um processo de comunicação, que é planejar o gerenciamento das comunicações, que vai gerar o plano de comunicações. Temos também processos de gerenciamento de riscos, boa parte deles estão aqui concentrados no grupo de planejamento, que é o processo responsável por gerar o plano de riscos, identificar os riscos, analisar os riscos de maneira qualitativa, quantitativa, planejar a resposta dos riscos, ok? Depois, avançando, nós temos também o processo que gera o plano de aquisições e o processo que gera o plano de engajamento das partes interessadas. Então, essa fase, essa etapa, esse grupo de processos, ele consome a maior quantidade de processos do PMBOK. Caminhando então, pessoal, aqui para os processos de execução, ok? Nós temos também alguns processos aqui que vão nos assessorar nessa etapa. São 2 processos de integração, orientar e gerenciar o trabalho do projeto, e o processo novo aí que foi criado, que entrou, está fresquinho no PMBOK, que é o gerenciar o conhecimento do projeto, ok? Temos também gerenciar a qualidade, 3 processos de recursos, que é adquirir recursos, desenvolver a equipe e gerenciar a equipe, ok? Temos um processo de execução de comunicação, que vai se preocupar lá em enviar informações sobre o desempenho do trabalho para as pessoas envolvidas no projeto, um processo de implementar as respostas dos riscos que foram planejadas no grupo anterior, conduzir as aquisições, que vai se preocupar aí basicamente em selecionar os fornecedores e gerenciar o engajamento das partes interessadas, que vai gerenciar o envolvimento, as expectativas, para saber se as expectativas das partes interessadas estão sendo atendidas, ok? Execução, caminhando então para o monitoramento e controle, aqui nós temos aqui do outro lado, dessa etapa aqui, pessoal, os processos são o seguinte: 2 processos também de integração, monitorar e controlar o trabalho do projeto, realizar o controle integrado de mudanças. Outros 2 de escopo, eu tenho validar o escopo, que vai buscar confirmar a entrega do projeto junto ao cliente, e controlar o escopo, que é algo mais interno da equipe do projeto. Temos um processo de controlar o cronograma também, controlar os custos, como eu já mencionei anteriormente. Vamos controlar a qualidade, controlar recursos, vamos monitorar as comunicações também, monitorar riscos, controlar as aquisições
e monitorar o engajamento das partes interessadas. Note o seguinte, para poder facilitar a identificação desses processos quando você estiver estudando, todo o processo de monitoramento e controle ou começa com a palavra monitorar ou começa com a palavra controlar, ok? Exceto apenas alguns poucos processos, por exemplo, realizar o controle, mas aí tem a palavra controle aqui presente, né? Eu tenho um processo validar o scope, que é de monitoramento e controle, então isso aqui é uma exceção à regra, mas basicamente, né, os outros, todo processo que vier com a palavra controlar ou monitorar na frente, ou até esse controle aqui no meio, pode ter certeza que você está lidando com o processo de monitoramento e controle, tá bem? Vamos observar novamente aqui os processos de execução. Vejam bem, olha, orientar, gerenciar, adquirir, desenvolver, gerenciar, né? Muitos processos começando com a palavra gerenciar, ok? Isso facilita muito a identificação do processo em relação ao grupo de processos que ele pertence aqui no caso. Vamos dar uma olhada aqui no planejamento, né? Aqui, observando os processos de planejamento, né? Temos muito a palavra planejar na frente, estimar, determinar, planejar, né? Planejar, enfim. Isso facilita muito a identificação do processo em relação ao seu grupo, ok? E por fim, né, o grupo de processos de encerramento, que sofreu um desfalque aqui no caso, em relação da 5ª para a 6ª edição, nós temos aí o processo encerrar o projeto ou a fase simplesmente. Antes tinha um processo encerrar as aquisições, mas parte do trabalho de encerrar as aquisições foi absorvido por esse processo e parte do trabalho também foi absorvido pelo processo de controlar as aquisições. Então é como se alguém tivesse sido demitido e outras pessoas tivessem assumido suas responsabilidades. Apenas um processo aí responsável, né, por fazer o encerramento formal do projeto, garantir com que as entregas estejam todas aceitas, que os registros do projeto tenham sido realizados de maneira efetiva, né? Então esse é o objetivo de cada um dos processos, uma visão geral dos processos, dos 49 processos de gerenciamento de projetos do PMBOK, ok? E que nós vamos aprofundar aí ao longo dos nossos estudos, ok? Uma coisa que eu quero apenas destacar aqui com vocês, observe que todo processo sempre começa com um verbo no infinitivo, ok? Isso é uma característica dos processos. Vejam bem, execução, tudo é orientar, gerenciar, adquirir, desenvolver, ok? Sempre verbo no infinitivo. Quando eu falo assim, plano de gerenciamento do projeto, isso é um resultado de um processo, do processo no caso de elaborar o plano de gerenciamento do projeto, né, de construir esse documento que gera um produto, um resultado final, que no caso não é um verbo. Então saibam fazer essa distinção, para que saibam diferenciar o que é processo do que não é processo. É isso aí, pessoal.